Você já percebeu que no decorrer de uma jornada de trabalho existe um período que é destinado para descanso e alimentação? Será que este intervalo possui previsão legal? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal KS Advogados pelo YouTube e seja muito bem-vindo você também que nos acompanha pelo Spotify no nosso podcast, o KS Cast. O meu nome é Felipe Osmar Krieger e eu sou advogado da Krieger & Spengler Advogados Associados. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito deste intervalo. Então, vamos direto à informação. Esse intervalo que normalmente ocorre no meio da sua jornada de trabalho, ele possui previsão legal sim, e ele é chamado no direito de intervalo intrajornada. Está previsto lá no artigo 71 da CLT. Esse intervalo, então, Felipe, ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório e ele deve ser sempre concedido quando a jornada de trabalho for superior a 6 horas diárias. Mas então, quem trabalha menos de 6 horas diárias vai ter direito a algum intervalo? Vai ter direito sim, só que esse intervalo ele vai ser reduzido. Para aqueles trabalhadores que trabalham entre 4 e 6 horas diárias, esse intervalo vai ser de 15 minutos. Já para quem trabalha menos de 4 horas, não existe a previsão legal de um intervalo para descanso ou para alimentação. Para aqueles trabalhadores que trabalham uma jornada superior mais de 6 horas diárias, esse intervalo ele é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas durante a jornada de trabalho. Mas e Felipe, e se o meu intervalo for inferior a 1 hora? Digamos que você tenha à sua disposição apenas 30 minutos, que é o tempo de você fazer uma refeição e já logo retornar ao trabalho. Como que fica essa situação? Nesse caso, como você não teve pelo menos 1 hora de intervalo, esses 30 minutos eles vão ser computados como intervalo. Mas os outros 30 minutos que faltaram para completar essa 1 hora de intervalo, eles vão ser indenizados ao trabalhador com um adicional de pelo menos 50%. É o que está previsto lá no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Está bom, Felipe, então eu entendi, esse intervalo ele não pode ser inferior a 1 hora. Mas, Felipe, e se eu tiver um intervalo que é superior a 2 horas? Pois como nós vimos, o intervalo ele deve ser no mínimo de 1 hora e no máximo de 2 horas. Mas digamos que eu tenha um intervalo de 4 horas. Como que fica essa situação? Nesse caso, o intervalo que exceder as 2 horas diárias, eles também vão ser remunerados como hora extra, se esse intervalo fizer com que a sua jornada de trabalho seja superior a 8 horas diárias. Mas Felipe, por que isso se a lei está prevendo um intervalo de pelo menos 2 horas e eu tenho um intervalo de 4 horas? Essa situação não é melhor para o empregado, não é melhor para mim, se no caso fosse eu que tivesse esse intervalo? Parece ser melhor, parece ser bom, afinal a lei prevê 2 horas e eu estou recebendo 4 horas de intervalo. Mas imagine isso dentro de uma jornada de trabalho. Digamos que eu inicio a minha jornada de trabalho às 8 horas da manhã e trabalho até o meio-dia. Nesse período, então, vou completar 4 horas de jornada de trabalho. E digamos, então, que no meio-dia inicia o meu intervalo intrajornada e eu tenha 4 horas de intervalo. Eu vou retornar, então, ao meu trabalho às 4 horas da tarde. Para mim completar a jornada de trabalho de 8 horas diárias, eu vou ter que trabalhar
até as 20 horas desse dia. Então eu vou ficar comprometido com o meu trabalho 12 horas nesse dia, pois eu iniciei a minha jornada às 8 da manhã e ela se encerrou apenas às 8 da noite, às 20 horas. Então eu fiquei comprometido com o meu trabalho todo esse período. Por mais que eu não estivesse trabalhando durante as minhas 4 horas de intervalo intra-jornada, esse período vai comprometer, vai estender muito a minha jornada de trabalho e não vai ser saudável para o trabalhador, porque ele vai comprometer outras atividades como lazer, tempo com a família, às vezes até o tempo para estudo, porque como a jornada vai se estender até as 20 horas, daqui um pouco não vou poder fazer uma faculdade, não vou poder estudar à noite, fazer outra atividade. Então, um período que for superior a 2 horas diárias de intervalo intra-jornada, ele também não vai ser saudável para o trabalhador. Ele deve ser de no mínimo 1 e no máximo 2 horas diárias. Se exceder a isso ou se for inferior a isso, vai gerar então a indenização a esse trabalhador com um adicional de pelo menos 50%. E o excesso do intervalo intra-jornada, ele possui previsão lá na súmula 118 do TST. Por fim, é importante destacar que esse intervalo intra-jornada ele não pode ser fracionado no decorrer da jornada de trabalho. Então, eu não posso, digamos, trabalhar 1 hora, receber 10 minutos de intervalo. Trabalhar mais 1 hora, receber mais 10 minutos de intervalo. Esse intervalo ele deve ser contínuo, deve ser de pelo menos 1 hora e no máximo 2. Se eu receber esse intervalo de forma fracionada no decorrer da minha jornada de trabalho, ele não vai estar cumprindo a sua destinação, seu objetivo, pois se for inferior a 1 hora, não vai cumprir o objetivo de eu ter um tempo para descansar ou para alimentação. Por isso, deve ser observado e ser concedido em um momento único, ou seja, de forma contínua, pelo menos 1 hora. No episódio de hoje, nós vimos as principais informações a respeito do intervalo intra-jornada e o que acontece se ele for concedido em um período inferior ou se for concedido em um período superior, que implica então no pagamento de uma indenização com um adicional de pelo menos 50%. Lembre de compartilhar essas informações com seus amigos e familiares e já se inscreva também no nosso canal para acompanhar sempre que nós postarmos um vídeo novo aqui para você, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima!